Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi a seus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu-se violentamente o menino, e que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu a multidão, que toda a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus falou naquele tempo, será que fala hoje em dia? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Eu convosco. Vocês não acreditam que eu estou convosco? Tudo isto aconteceu antes de Pentecostes. E as coisas mudaram quando ficaram cheios do Espírito Santo. A presença de Jesus, a fé em Jesus foi muito maior depois da graça, da bênção de Pentecostes. Com a força de Deus, com uma vida de oração mais fervorosa, toda espécie de demônios podem ser expulsos. Para Deus tudo é possível. Sim, você acredita? Para Deus tudo é possível. Jesus está conosco e Ele é Deus. Nós e Jesus somos superiores.
Então Jesus diz, mas é necessário, não é? Ter uma oração mais forte. E a oração mais forte é na presença de nosso Deus. Através da oração nós comunicamos com Deus e Deus comunica conosco. E a partir da descida do Espírito Santo, foi formado o corpo místico, não é? E nós, membros deste corpo, e o Espírito do Senhor penetra em todos nós. No dia de Pentecostes, ficaram cheios do Espírito Santo. É o prometido, a força do alto. O Espírito Santo penetrou no ser deles. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, estamos falando de um mergulho no Espírito Santo. E o divino Espírito Santo pode penetrar em todo o ser humano. Veja a comunhão que nós temos, a força espiritual que nós temos a partir da graça e da bênção de Pentecostes. Mais uma vez, um batismo é uma penetração do Espírito Santo. É a plenitude de Deus dentro de nós. Até quando estarei convosco? De uma maneira superficial e não uma maneira profunda. No dia de Pentecostes, foram consagrados, passaram a ser pessoas com o sagrado. Se entregaram a Deus, abriram-se e a força de Deus tomou posse deles. Uma vida nova é nascer de novo, é a força que vem do corpo de Cristo, a igreja, não é? Cristo vivo dentro de cada um de nós. Os apóstolos foram diferentes depois de Pentecostes. E grandes sinais e prodígios aconteceram. Receberam o dom da sabedoria, de saber. Toda a sabedoria vem do Senhor, Deus. Ela está sempre com nosso Deus. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus. De Deus no mais alto dos céus. E seus caminhos são os mandamentos eternos. Deus nos dá o dom da sabedoria. De saber que esta força está à nossa disposição e de orar com autoridade. Jesus disse: eu te ordeno. É autoridade, não é pedido. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. Na linguagem do brasileiro, podemos dizer que Jesus deu um cartão vermelho e expulsou. E nós temos à nossa disposição também cartões vermelhos. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para quem tem fé. Quem acredita que tem autoridade e aplica com autoridade, expulsa as forças do mal. Não é isso? Você acredita? Você acredita? Tem à sua disposição cartões vermelhos para dizer: eu mando embora, eu expulso. Esta espécie de demônios não pode ser expulso de modo nenhum, a não ser pela oração. Oração é a comunhão com o nosso Deus. Os apóstolos, após o Pentecostes, tinham muita força.
Em Atos 2, 42 e seguinte, diz o seguinte, que perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Permaneceram na presença de Deus. De todos eles se apoderou um temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. Era normal, depois de receber a força do Espírito Santo, conseguiram ter, pela força do Espírito Santo, uma fé maior. Deus está comigo. Deus mora dentro de mim. Deus é meu Pai. Somos filhos e filhas, herdeiros de Deus, herdeiros da força do Pai que criou o céu e a terra. Ó, geração incrédula, vocês não acreditam em Deus, na sua filiação e da herança que você tem como filhos, filhas amadas, queridos, que tem a força e o amor de Deus à sua disposição. Não acredito na encarnação, que Jesus entrou na raça humana e que recebemos o próprio Jesus dentro de cada um de nós na santa comunhão. Ó, geração incrédula, que não corre atrás de Jesus, que não se alimenta com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, gente com anemia, que não conhece a palavra de Deus e que não escuta a voz de nosso Deus. Ó, geração incrédula, diz Jesus. Cadê a fé? Se tiver fé, tudo é possível. A força do Divino Espírito Santo vem sobre nós. Nós celebramos ontem a festa de Pentecostes. Não é? Jesus fundou uma igreja e um corpo. E Ele está no meio de nós. Que maravilha! Eu fico pensando no poder de Deus. Fico pensando na presença amorosa de Deus com cada um de nós. A gente fica pensando como somos templos de Deus, a morada de Deus. Pense no amor infinito, eterno de Deus, que ama profundamente todas as pessoas, quer que todos nós estejamos bem. O demônio existe, ele é o príncipe das trevas, mas nós temos a luz conosco, a nossa ceia divina luz. Deus é luz, Deus vive na luz. E recebemos a luz que espanta as trevas. As trevas têm medo da luz. Acende uma tomada, acende a luz, as trevas vão embora. Assim nós com Deus. O demônio é o imundo. Não é? É o príncipe das trevas, imundo. Pecou, ficou no pecado e recebemos um Deus santo. E com esta presença amorosa de Deus, santo, 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 principalmente quando nós fazemos um ato de entrega, eu quero ser uma pessoa com o sagrado, com o santo, 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 morando dentro de mim. Os demônios têm que ir embora, fogem de nós, não gostam. A gente convida Deus para casa, consagra a Deus, entrega a família a Deus. E maravilhas e sinais vão acontecendo. Ó Senhor, não queremos ser uma geração incrédula, mas sim
um povo de muita fé. Acreditamos na sua presença amorosa conosco. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.